deu o convite. Poderiam me dizer, em média, quanto tempo eu tenho, porque quero dizer pessoas que eu já estou acostumado com essas invasões hackers, e a gente sabe que todas elas têm um coito bolsonarista, e aí, infelizmente, é o Brasil que temos hoje. E a gente está falando sobre saúde mental. Eu não sei se eles estão num processo de enlouquecimento ou a ideia é enlouquecer os outros. Mas, de fato, foi até bom que a gente pode transformar isso em tema para a gente conversar aqui. Puderem me dizer quanto tempo tem, eu agradeço. O Renato, você tem 20 minutos. Ainda? Então tá certo. Eu vou aproveitar esse tempo. Eu provavelmente não falaria os 20 minutos, mas para a gente compensar. Então, nós somos o país mais ansioso do mundo. E com a pandemia, isso aumentou. Entretanto, o índice de suicídio dentro das populações indígenas é 3 vezes maior do que qualquer outra a população branca ou preta desse país. Isso se dá por conta da não demarcação de terra, problemas com alcoolismo e outros tipos de drogas. Só que muita gente diz, mas comunidade indígena bebendo. O que acontece principalmente é quando tem a demarcação de terra, quando ela está bonitinha, como é o caso na minha aldeia, você tira uma foto do alto, a única parte verde é a nossa reserva. Ao redor é loteamento, é construção. Então, mesmo que a gente esteja em uma reserva, em uma área legalmente sendo nossa, ao redor é necessário que tenha toda uma construção. E se eu não tenho esse processo, é provável que minha área também vai sofrer problemas. Então é assim que acontece. Eu percebi, viajando esse Brasil todo, trabalhando como formador em terapias e cuidando também de pessoas, principalmente em comunidades indígenas, eu percebo que viciar os parentes com alcoolismo, não só os parentes, mas pessoas numa situação que tem uma precariedade em salário, dificuldade em comprar seus mantimentos, viciá-los é fazer com que eles trabalhem mais e ganhem menos. Então, viciar também, quem bebe, quem fuma, quem cheira, é uma forma de anestesiar sua dor. Entretanto, a gente está no Setembro Amarelo e, como o Neto bem disse, não é só nesse mês que a gente deve falar disso. Mas eu percebo que a gente cria uma ênfase agora, e infelizmente são tantos problemas que nós temos, que cada um mês é de uma cor para tratar ou aprofundar em uma doença, em uma mazela, em algo que a gente sofre. O que eu tenho percebido é que tudo tem contribuído para nos desconectar. Um grande exemplo, queria pedir a gentileza que vocês pudessem abrir a câmera. Nós somos de comunidade e a gente aprende na comunidade a olhar olho no olho. É estranho ficar falando para uma tela, vendo minha filhinha brincar aqui comigo, entende? E ela perguntou, pai, o que você está fazendo? Você está falando com quem? Então, isso nos torna mais humano. A gente está num ambiente virtual, mas o que estamos falando aqui nos torna real. O que vai ser gravado aqui talvez não tenha a mesma emoção de quando alguém for ver depois, e espero que tenha, do que agora, que a gente vai prosear aqui. Aqui é uma roda de conversa, mas felizmente cada um na sua casa por proteção, mas infelizmente porque nosso desejo era estar junto, conversando, dialogando, nos abraçando, nos encontrando. Já era difícil antes, como não é difícil agora? Então não quero ficar só específico para populações indígenas. Eu percebo que, como eu trabalho muito com uma decodificação da linguagem corporal, e meu pai é pajé, as doenças corporais, elas falam muito de como está nosso psicológico. E talvez seja por isso que nós somos recordistas de mortes por coronavírus, que o pulmão é a sede das nossas tristezas e também das nossas alegrias.
Então, talvez seja por isso, porque nós estamos tristes, essa doença vem nos assolando tanto. E demoramos muito tempo para a gente descobrir que é só nos distanciar, usar máscara, álcool em gel, que nos protegemos uns do outro. E que a vacina também ajuda. Mas às vezes a gente dá mais importância ao que o idiota fala, como vários outros que entraram aqui, ou no outro link. E claro, isso nos irrita, mas a gente deve usar tudo isso a nosso favor. Se a gente percebe que... Aí eu quero já falar diretamente para buscar os amigos que aqui estão. Se durante essa semana você teve mais dias irritado e menos dias feliz, talvez é porque o meu olhar, minha intenção esteja mais direcionada ao que não presta. Ora, se eu sou gente de boa índole, respeitosa, educado, é bom que não tem concorrência nos dias atuais. Isso era praxe antes, quando eu nasci, quando eu cresci. Hoje você ser educado, respeitoso, amoroso, te faz ser o grande guru de algum lugar. E as pessoas estão sempre buscando alguém para ser esse guru. As universidades, elas dizem, acredite no meu método. Acredite no meu método que você vai ser... Cara, todo mundo quer estar numa USP da vida, todo mundo quer estar em Harvard, mas eu vi uma frase que eu achei muito legal. E aqui nos xingamentos que foram feitos no outro link, tinha pega Paulo Freire e vai tomar naquele lugar. Ou seja, muita gente estuda Harvard, aquela universidade. E Harvard veio estudar Paulo Freire. Mas ainda assim nós estamos sempre com o nosso olhar para tudo que é de fora. E quem é que convida nós brasileiros, nós trabalhadores, nós que movimentamos esse mundo, a olhar para a gente? Quantas vezes nós nos tivemos que nos desdobrar para sermos quem nós somos? Quantas vezes a mãe solo ou o pai estava lá trabalhando e ela teve que dar conta de tudo cá sozinho? Nós indígenas temos exemplo para dar para o mundo do que é resiliência. Nós éramos 5 milhões, hoje somos 896 mil. Se for contabilizar, quantos morreram por dia, daria 7 mil por dia em 521 anos. É muita gente morta e ainda assim a gente não fala dos nossos problemas. A gente não quer aqui enaltecer o nosso problema, a gente fala da força que nós temos em lutar por eles. É muito diferente. Então, quando eu percebo que as instituições, elas não querem cuidar das pessoas, elas são preparadas para medicar. Sabe, a operação tapa-buraco dos governos que tem no Brasil afora. Era muito mais simples passar um caldo, ajeitando o asfalto, e passar uma outra camada mais densa que ia demorar muito mais tempo. Mas nós aprendemos a tapar buraco dos nossos problemas. E tapar buraco é a ferida tá aqui, eu coloquei um pano, mas eu não coloquei remédio para curá-la. Então percebe que as nossas dores ou estão aferindo nosso corpo, ou estão machucando o nosso corpo, estão machucando a nossa alma ou nosso espírito. É uma briga religiosa, é uma briga psicológica, que eu tenho que ser o melhor na minha cidade, o melhor na minha família, o melhor no que eu vou fazer. E quem diz que nós podemos dialogar entre os bons? Ou melhorar aquele que não está legal? Ou a gente tem que estar com o corpo perfeito no modelo que ninguém sabe que diabo é? Percebe? Daiane dos Santos teve o corpo perfeito um tempão, malhando, fazendo 400, 500 exercícios por minuto, por hora, por dias. E depois que ela não tinha obrigação, ela acabou engordando. E ela falou sobre isso. Percebe que o padre Fábio de Mello, recentemente eu e meus parentes estavam cuidando de um Whindersson Nunes, e eu não falo isso aqui com orgulho, porque eu não queria cuidar daquele cara daquele jeito. Um padre que fala lindamente sobre amorosidade sofre de depressão e ansiedade. Um cara que faz o Brasil inteiro rir
sofre do mesmo problema. Então, percebe? Isso está muito camuflado porque a gente não fala. Mas a gente está falando muito dos horrores. A gente não fala ainda dos nossos amores. Fala em amores aqui. Minha figurinha querendo aparecer aqui. Entende? O que eu convido, talvez as instituições que estão envolvidas e nós, eu parei de viajar pelo Brasil representando certas instituições e percebi que algumas delas estão atreladas às grandes indústrias para vender. A violência, a fome, o estresse dá muito dinheiro para uma pequena população. E nós é que sofremos. Mas o que eu tenho percebido nos lugares onde eu vou e nas técnicas que eu tenho feito, inclusive do meu povo, é que acolhimento, amorosidade, reciprocidade, mas isso não é com um só. É trabalhar isso nas nossas instituições. Tem muita gente que trabalha isso com as pessoas. Olha, não sei quem está com índice de suicídio, não sei que tal lugar está alarmante. Mas quantas vezes essa pessoa parou para se cuidar? Nós que estamos aqui mesmo. Qual foi a última vez que você tomou uma massagem? Qual foi a última vez que você saiu para passear sem que necessitasse uma colega, alguém ou dinheiro? Saísse, como diz lá na Bahia, abestalhado, sabe? Sair por sair. Entende? Qual foi a última vez que você entrou num lugar para comprar alguma coisa que não pensou no seu esposo, no seu namorado, na sua filha, no seu amigo e que se dá um presente? Qual foi a última vez que você parou para dormir o dia inteiro se sentindo importante para dormir mesmo? Percebe? Nós estamos valorizando muita coisa. Eu preciso ter trabalho, preciso ter casa, preciso ter tal e tal coisa. Eu gasto a minha energia querendo construir tudo isso e no final da jornada, quando eu tenho, eu não me sinto feliz. Eu não me sinto por inteiro. Que conta é essa que serve sempre para o outro e para mim nada? Nem o pica-pau faz isso. O pica-pau é tudo para ele e o que sobrar é para o outro. Eu talvez seja justamente isso. Como que eu vou fazer para mim o suficiente que seja para o outro? Quando a gente entender que a nossa força não vem de um grande guru, quando a gente entender que a nossa força não vem de uma instituição, quando a gente entender que não se deve comparar a nossa vida com a de outra pessoa, porque ela tem sua caminhada, ela tem os seus problemas e ela vai encontrar uma solução do mesmo jeito que eu. Quando nós entendermos que a força que a gente precisa para seguir adiante está dentro de nós, dentro das nossas capacidades, mas também reconhecendo os nossos medos, a gente vai lidar melhor com as nossas frustrações, com os nossos medos. E isso não vai virar uma depressão. Pelo que eu tenho atendido os meus amigos, colegas, pessoas que eu não chamo de pacientes, eles me dizem, depressão é um sentimento ruim que a gente tem, mas a gente não sabe por quê. E tem muita gente hoje confundindo. Ora, se você perdeu um filho, perdeu um esposo, perdeu uma mãe, isso não é depressão, é uma tristeza profunda. Não tem como você mudar, não tem como você ficar triste se alguém que você ama vai-se embora. A gente precisa entender que sentimento é esse. Quando eu entendo o que eu sinto, quando eu entendo a minha dor, quando eu sei como lidar com ela, como eu entendo como é que ela chegou, é muito mais fácil a gente trabalhar. O meu trabalho é voltado para isso. É levar dúvida na certeza das pessoas. Quando ela diz, eu tenho depressão, eu pergunto, o que é isso? Ah, me diagnosticaram com isso. Eu falo assim, é uma bolsa que você vai levar para o resto da vida e não vai largar? Às vezes, a nossa maior dificuldade é desapegar da única coisa que acreditamos, que é o sofrimento. Tem muita gente que precisa do sofrimento para ter carinho, amor, atenção, mesmo que seja em forma de comprimido.
O que eu aprendi, trabalhando com essas pessoas, o quanto elas me ensinaram, é que é uma força descomunal. O que é superação? É uma super ação que sai de dentro de mim para fazer coisas que nem eu imaginaria. Fé, se você fala para alguém que está nesse movimento, tenha fé, talvez nem você saiba o sentido do que é fé. Fé é quando você sabe que vai ter cair uma chuva de facas, você não tem abrigo, e você sabe que vai estar muito perigoso, ainda tem relâmpago e pode inundar, e você está ali no meio dizendo, vai cair faca ao meu lado, vai cair raio por todo canto, mas não vai me atingir. Será que nós brasileiros, será que nossas instituições religiosas estão trabalhando isso dentro de nós? E a gente vai exercitar a fé quando a gente estiver lá, num buraco, no chamado fundo do poço. No fundo do poço só tem duas saídas. Ou eu fico esperando a morte chegar, ou eu me preocupo e arrumo uma forma de tentar sair. Uma corda, um buraco, escalar, buscar ajuda, gritar. A gente pode passar a vida inteira falando sobre saúde mental, no Brasil e no mundo. Mas não é essa pandemia que causou o problema. É o desmatamento, é a falta de trabalho, é a desordem em casa. A gente se lida muito bem com pessoas de fora, mas a gente não consegue dialogar ou criar um movimento na própria família. Pedir perdão, que é a faxina da alma. Perdão, essa é a junção de duas palavras em latim. Eu perco a chance de me vingar, que é perder, e dou aquilo que eu não recebi. Perdoar. Entende? O governo fala que a gente busca o desenvolvimento. Sempre que eu estudei português e a minha área é matemática, eu fui intrigado com as palavras. Desgraçado, desmotivado, desorientado, desacreditado. O des é um prefixo, um advérbio de negação. E a gente usa o desenvolvimento como se fosse algo bom. É um não envolvimento, mas você vai se envolver só para comprar. Eu preciso deixar você louco ou louca para que você compre os meus remédios. Eu preciso deixar você louco e louca para que você seja atendido por mim. E eu sempre questiono os meus colegas psicólogos, psiquiatras. Quando é que eu dou alta para alguém psicologicamente? Vou viver a vida inteira dependente deles. Eu vou no meu terapeuta. E o trabalho de pagelância, de quem trabalha com cuidado, é lembrar que você é terapeuta de si. Você é pesquisador de si mesmo. Você tem a força interior e você já movimentou tudo isso. Talvez, aparentemente, a minha fala esteja fora do contexto do que foi chamado. Mas eu não venho para falar de suicídio. Quando me procuram, Biraci, estou sabendo que o seu trabalho é muito bom para pessoas que estão querendo cometer suicídio ou automutilação. Recentemente, uma moça que eu cuidei falou, olha, me mandaram te procurar porque eu estou querendo cometer suicídio. Falei, procurou o cara errado. Falei, mas como? Falei, não, eu procuro ajudar quem quer viver, quem quer morrer eu não ajudo, não. Ela, não, eu me expressei mal. Não, você falou que você tem vontade, mas você quer morrer ou quer viver? Ela falou, não, quero viver. Então falou com o cara certo. Entende? O cuidado já começa por aí, fazendo a pessoa ter sentido das palavras. Deve ter um motivo especial, porque isso aqui veio um só. Na minha cultura diz, a língua é o chicote da alma. É porque a gente fala tanto e a gente se arrepende. A gente se cala tanto e a gente se arrepende. E quando encontrar um meio termo, imagine a briga de quem é tão religioso, pensando mal do governo, pensando mal das pessoas, pensando mal de outro, tá com demônio, mas se for olhar, se eu pensar desse jeito, eu não estou sendo demoníaco?
Então, quem se corta não quer cortar seu corpo. Quem se corta quer cortar uma relação que já não está mais fazendo sentido. Mas ao invés de cortar essa relação ou procurar uma forma, é mais vantajoso e anestésico cortar sua pele. Quem quer tirar sua vida, não é porque ele não ama a vida dele. É que já não faz mais sentido conviver ou viver uma relação com alguém conflitante ou no lugar onde eu não conheço nem a mim mesmo. Então talvez seja mais sentido eu não viver nesse lugar. E ainda a parte boa é que muita gente ainda não faz, porque na religião diz, se você fizer, você não vai se encontrar com Deus. E falta talvez a gente entender que Deus é esse que quer conversar conosco. Porque eu não acredito num Deus que nos cria, independente da nossa cultura, que condena o outro, que faz a gente de maneira tão maravilhosa, a ponto de cada coisa fazer sentido, de repente nada faz sentido porque eu estou com raiva, eu estou estressado, ou ele vai me castigar severamente porque eu deslizei uma vez. Eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito nessas formas que são pregadas. Percebe que essa vida faz a gente desconectar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Num dia em que nós, seres humanos, conseguimos entender que isso não está fora, isso está dentro de nós. Eu sou corpo, mente e espírito. Eu tenho algo sagrado que me envolve. Eu penso e ajo com os meus desejos e as minhas vontades para o meu melhor e melhor de quem eu amo. Mas meu corpo necessita dessa energia vital para prosseguir, para dar o primeiro passo, para sair da condição do comodismo. Então, a minha fala com relação a esse cuidado é: a energia que a gente precisa para mudar o mundo não está lá fora, está aqui dentro. E deve ter algo em especial porque nos juntou nessa sala hoje. Nos juntou aqui. Muita gente queria vir, outros tentaram atrapalhar, mas nós estamos aqui. Deve ter algo em especial. Tem algo que faz sentido aqui. Alguma dessas frases vão fazer sentido. Então, eu mudei a minha passagem, que eu ia vir de tarde para estar nesse evento. E que bom que deu tudo certo. Eu tô com minha princesa aqui, que é o que faz sentido para mim. Não é, papai? É o que faz sentido. E quase ela não aparece. Eu quase não coloco ela nos lugares, nas coisas, porque eu estou protegendo o meu bem maior. E é esse o convite que eu quero fazer. Se você é único, não existe ninguém nesse mundo, o que você está fazendo com esse bem maior? Depois disso, a gente pode falar sobre saúde mental dos outros. Mas primeiro, precisamos falar da nossa. Thaís, querida, um cheiro na tua alma, gratidão por essa lindeza de apresentação. É muito bom falar, gente, mas é uma delícia quando tem alguém para escutar. Um beijo para cada um de vocês, cada uma, pela escuta. Muito obrigada pela essa fala maravilhosa, muito tocante, ouvir assim. E um cheiro para você também, abraço, né? Porque somos todos parentes. E lembrando, gente, que vocês, se vocês quiserem falar, vocês podem estar se inscrevendo aí no chat. E não se esqueçam também de escrever na autorização, porque é de imagem, porque esse colóquio está sendo gravado e o link também está no chat. Eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar algo sobre a fala do Neto Pitaguari ou sobre o Virás Pataxó. E a frequência também, gente. Tá aí o link no chat. Alguém tem alguma pergunta? Ou algo Eu e depois a Rosa. Ah, Eu vou sair aqui porque
Tá dando eco, né? Vocês estão me ouvindo? Gente, eu sou a Márlia, eu estou aqui no apoio, né? Eu sou da Secretaria de Educação da CODIM. Fomos nós que fizemos o convite, né, para os palestrantes, para a Thaís. Eu fico muito triste, né, com aquela situação, mas estamos na luta, não vamos desistir, né? Vamos cortar a primeira parte, juntar com a segunda parte, e vai ser disseminado por aí, com certeza, essas falas maravilhosas do Neto, da Thaís, do Ubiraci. E eu só queria dizer que muitas frases me tocaram aqui hoje, viu, Ubiraci? Você realmente consegue expor essa energia toda que chega longe, viu? Estou realmente emocionada com o colóquio de hoje, porque sempre quando a gente vai trazer as temáticas, é como você falou, é sempre pensando no outro, e a gente tem que pensar realmente muito na gente, né, no que a gente está precisando, o momento que você está precisando dormir, o momento que você está precisando descansar. Adorei a fala de hoje, era só para cumprimentar mesmo, gente, obrigada. Então, a próxima é a Rosa Itaguari, né? Então, eu passo a fala para você, tia Rosa. Mas é porque eu estou no trabalho, mas fiz questão de participar desse momento aí com a Thaís Biraci Neto. Não consegui entrar antes para me ouvir a fala do Neto, mas assim, um pouco da fala do Biraci aqui que eu escutei, muito importante. E assim, sabendo desse Biraci, você acha que a gente trabalhando, pegando algumas pessoas que têm problema de depressão, de ansiedade, e a gente levando ela para ela trabalhar na terra, você acha que isso é uma forma de terapia para que essas pessoas possam ter uma recuperação sobre esse problema que hoje em dia vem assolando aí o mundo todo, né, que é a depressão, a ansiedade, isso tudo. E eu queria saber a sua resposta, porque eu já tenho a minha, mas eu queria saber de você, porque eu tive uma experiência, e aí depois, em outro momento, a gente pode compartilhar. Então, é isso. Olha, meu ver, tudo que se movimenta, tudo que a gente dá sentido, vale a pena. Quem já plantou, já preparou a terra, colocou a semente na terra e viu ela brotar e colher os seus frutos, sabe que é uma emoção incrível. Porque não é simplesmente plantar. Você vai entender da lua, você vai compartilhar com as pessoas, são diversos movimentos. Para quem não sabe, Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele estudou muito tempo algumas questões, mas foi quando ele foi trabalhar na roça dos pais dele que ele trouxe, na época de estudo, vários pensamentos. Bert Helling, que é o criador, aparentemente o criador da constelação familiar, ele aprendeu essa técnica com os povos em que ele foi se conectar trabalhando como professor com mais de 10 anos. E essa comunidade fazia isso e ele estruturou. Então, percebe? Quando a gente está em comunidade, quando a gente está junto, a gente trabalha melhor. O que eu percebi, Rosa, é que, observando a natureza, quando um animal que é feroz quer atacar um bando, ele separa a sua presa dele, que é muito mais fácil. Percebe que nós estamos nos separando do nosso bando? Quem vive nos prédios não conhece seu vizinho. Quem vive nas cidades não pode ir lá pedir a velha xícara de chá ou de café que faltou em sua casa. E aqui em São Paulo, eu tive casos, quando eu estava aqui, de o bombeiro chegar na casa e encontrar um senhorzinho que tinha morrido há 4 dias porque o pessoal foram ver que estava fedendo. Mas não viram que ele não apareceu nenhum nem 2 dias, ninguém teve coragem de bater na porta porque não queria incomodar. Percebe? Nós estamos sendo separados do nosso bando e é muito mais fácil qualquer tipo de
de animal feroz, isso pode ser psicológico, nos atacar. Então, para mim, a terra faz todo sentido, como qualquer outra atividade, arte-terapia, artes visuais, tudo que nos envolve, né, nos comove. Obrigado pela pergunta. Então, gente, alguém quer falar mais alguma coisa ou mais alguma pergunta? Oi, Thaís, eu não sei qual foi a ordem, se eu já estava com a mão levantada, olha aí a ordem da... Mas eu vou ceder a minha fala para eu cedo para a Betânia. Elizabeth de Alvão. Pode falar, Beth. Fale. Pode falar. Eu sou depois da Giovana. Ok, então, boa tarde, né? Meu nome é Elizabeth. Eu sou, eu também sou professora de matemática, sou professora aqui da escola aqui da Cefó 3, Escola João Matos, né? E quando eu fiquei assim, tinha saído de uma reunião, saí para poder entrar nos colóquios, eu fiquei assim encantada, né? Que cada tema é o mais interessante. Mas eu cliquei aleatoriamente, porque eu estava clicando do celular, né? E assim, nada é por acaso, porque eu tenho uma conexão muito profunda com a cultura indígena, né? Eu conheci os Pitaguaris através... Eu conheci os Pitaguaris através de um professor do João Matos, que já tinha ido fazer várias aulas de campo lá. Por isso que eu conheci o Beto, conheci o antigo cacique, né? Conheci o Carlinhos, e assim, eu digo a vocês que, inclusive acho que a Iane também já foi lá nos Pitaguaris. Gente, quando esses alunos foram na aldeia, né, pela primeira vez, você não tinha noção, parecia assim, é uma coisa assim que a gente olha para os alunos, é como se aquele aluno que nunca teve assim um contato em pisar na terra, né, que a gente participou até dos rituais da Mangueira Sagrada aqui nos Pitaguaris, e depois que eu me encontro com esses alunos aleatoriamente, a conexão que ele diz assim, ou encontrar com eles em algum momento físico, ou então nas redes sociais, ele diz assim, tia, aquela aula em campo foi a melhor aula da minha vida, é inesquecível, né? Mas eu quero fazer esse recorte na parte que você fala da questão da reconexão, né? Quando você diz assim, ó, a nossa essência, né, a questão da natureza, é que todos nós, assim, quem aqui já teve experiência de voltar para a natureza, né, dessa questão da reconexão, que é o que nós estamos precisando, né? A pandemia nos levou tudo para o trabalho remoto, para o online, e o online também, ele tira de nós isso, né? Eu estava vendo hoje, no ensino híbrido, os alunos retomando para a escola aos poucos, né, da alegria deles. Então, assim, a Rosa falou isso aí, se o contato com essa questão da natureza da Terra, eu acho que ajuda demais essa nossa questão da reconexão, né? E você falou do Bert Helling, e eu me lembrei dele, que assim, que em algumas constelações, né, para quem não sabe, o Bert Helling foi um missionário que conviveu muito tempo, né, no sul da África e teve contato com a comunidade dos Zulus, né, e parte do que ele sistematizou, que você falou da constelação familiar, né, ele aprendeu com os povos primitivos, né, os indígenas, né, que hoje é sistematizado por uma terapia, chama terapia breve. Ele diz o seguinte, que o Brasil, enquanto nação, ele só conseguirá progredir se ele reverenciar os povos originários, se ele reverenciar e reconhecer os indígenas, né, os negros também que vieram da África, né, e a gente percebe, por todo um contexto, até pelo que aconteceu aqui hoje, né, na live, eu questiono, será que invadir as outras lives, né, o fato de ser indígena, né, é que tem essa negação. A gente também, aconteceu a mesma coisa, também a gente estava falando de uma live de direitos humanos, aconteceu a mesmíssima coisa, né, mas assim, fica esse sentimento, é a questão a gente não desistir, né, a gente não desistir, e eu parabenizo aí pela palestra de vocês, e depois eu vou pegar contatos, né, espero que nós tenhamos aqui outros momentos nas escolas, né, porque a gente precisa fazer essa reconexão, né, primeiro com nós mesmos, né, como você colocou, e depois com o outro, tá bom? Pois queria também parabenizar
Ela falou aqui, né, pela escolha desse tema, tá certo? Fica assim com gostinho de quero mais, viu? Pois uma boa tarde a todos. Eu passo aqui para a Betânia. Só bem breve, que eu acho que não é o ensino remoto, a gente se encontrar, que é o problema. Nós já tínhamos uma carga de trabalho bem antes desse ensino remoto, bem antes da gente estar na frente de um computador, entretanto, ou de um celular. A gente parou com a ideia de dar limites. Eu percebo nas crianças da cidade que elas não têm limites. Eu lembro que em todo lugar que a gente vai, em todo espaço, se você vai para a Lua, ela vai te dizendo até onde você pode respirar sem aparelhos. Então, tudo tem limites. Então, como é que eu dou limite para mim, para dizer para o meu colega de trabalho que eu estou cheio de trabalho e que eu não preciso fazer mais um só porque eu estou em casa? Quando é que eu desligo o computador para pisar na terra? Tem muita gente que está em casa, mas não vai no seu quintal, não se deita numa rede, não sai para tomar água de coco, ou nem senta na varanda para assistir os passarinhos ou tomar um cafezinho da tarde com alguém. É disso que eu estou falando. E a gente precisa entender que a natureza não está fora de nós. Nós somos a natureza. Só que a gente colocou concreto ao nosso redor e a gente não se conecta mais com o que é nosso. É por isso que pisar na terra é aterrar. Eu lembro de um cara, uma vez, que foi bem assim, a gente não faz trabalho, ele é de um centro lá, não sei como é, a gente não faz trabalho que seja ruim para indígena, porque a gente usa as coisas da terra e a gente não faz nada ruim para quem já é de lá. Entende? Mas todos nós somos. Tudo que tem na terra tem no nosso corpo. Ferro, cálcio, zinco, fósforo. Então isso é a prova cabal de que nós somos de lá. Mas a gente se sente desconecto. Quando a gente fala de natureza, a gente fala como se fosse uma coisa à parte. E esquece que nós somos talvez uma das maiores e melhores criação dela. Entendeu? Se a gente for entender o nosso sistema nervoso, sistema sanguíneo, como ele funciona, é microscópico e ao mesmo tempo é macro. Percebe? Uma célula pensa por si só, mas ela é minúscula comparada ao nosso corpo. Nosso corpo parece ser muita coisa, mas é minúsculo comparado à Terra. A Terra parece ser grande coisa, mas ela é minúscula comparado ao nosso sistema solar. Nosso sistema solar parece ser muita coisa, mas é minúsculo comparado à nossa galáxia. E quantas galáxias a gente não tem dentro da gente? Então, ao mesmo tempo que a gente é micro, a gente é macro. Mas a gente se esquece disso todos os dias. O quanto nós somos fortes e quanto somos empoderados e importantes. É por isso que o reconectar não é lá fora. É reconectar aqui dentro, que quando eu pisar lá fora, tudo vai fazer sentido. E gratidão por sua explanação, querida. É a Betânia agora? Eu acho que a Giovana está na minha frente. Vou falar rapidinho. Boa tarde a todos. É muito bom estar entre vocês. Realmente, como o Biraci falou, era para estar quem era para estar, né? Às vezes dá aqueles bugs, às vezes tem invasão e tudo, e resta pessoas que precisam ouvir aquilo, né? Eu estou muito feliz de saber que muita gente está buscando, né, isso, o conhecimento e tudo mais. Tá junto desses parentes maravilhosos, originários, é encantador. E eu queria falar da fala da Elizabeth, da professora Elizabeth, que falou sobre os alunos, né, que foram ter uma aula diferente em campo. Eu me formei no ensino médio em 2016, então já tem 5 anos aí, né, já faz bastante tempo. E em toda a minha vida escolar, dá para contar nos dedos a quantidade de vezes que eu já fui em aulas externas. Ou seja, foram bem poucas, sabe? Mas as que eu fui, é as que mais me marcaram.
no jardim de infância, já tive, depois no fundamental. Mas no ensino médio não exploram muito isso, não. No ensino médio eu sofri uma pressão, né, de saber escolher qual profissão eu queria e tudo. E foi nessa época justamente em que me veio a ansiedade, né? E vários conflitos mentais, porque a gente é adolescente e a gente fica perdido, né? E tem aquela pressão de falar assim, você precisa saber o que você vai fazer da vida, sabe? Já aquela coisa regrada, que se você passar por certa idade, já falam que você é velho demais ou novo demais para fazer aquilo. Então, isso me deixou muito confusa na época, fora outros conflitos familiares. Então, tudo isso se juntou, né? E deu aquela bola de neve. E eu pensando que, vou dar conta, esse deixa para lá. Quando a gente fala assim, esse deixa para lá, às vezes a gente vai para lá. A gente vê aquele lado, né? Que a gente fica, não, esse sentimento aqui que eu tô sentindo, não, deixa para lá. E às vezes tu vai para lá e tu vê o que acontece, né? Que aí você vê lá o lado obscuro e todas as coisas ruins. Mas eu queria então destacar o que a professora Elizabeth falou, que eu achei muito importante, né? Dos professores colocar isso mais ativo nas escolas, né? Que precisa investir em arte, a educação não é só estar sentada na cadeira da escola e ficar ouvindo, e às vezes tá sentado só de corpo, mas a mente está lá no outro lado, né? Então é isso. Estou muito feliz aqui de ouvir as palavras também do Ibiraci. Já pudemos trocar ideias antes, assim, na vida. E aí eu vi a postagem dele, né, que ia ter live, e eu não sabia que era hoje. Quando eu vi que era hoje, opa, corri e vim para cá. E aí eu falei assim, o link não tá abrindo, né, porque eu tava tentando. E ele falou, não, que chegou aqui, invadiram, não sei o que, ele me enviou outro link, e aí agora estou aqui entre vocês. Mas é isso. Uma boa tarde a todos e um beijo e um abraço. Obrigada, boa tarde. Lembrando, gente, de se inscrever, fazer sua presença, né? Vai estar o link aqui no chat para você colocar sua presença. E também assinar autorização de direitos de imagem, porque eu coloco que está sendo gravado. Agora, quem é a próxima fala de quem é? Só a licencinha aqui de falar, essa presença é só para vocês que fazem parte ou todo mundo que está aqui? Como é que é? Autorização eu já assinei, mas essa presença é o quê? Todo mundo que está aqui para comprovar que você estava aqui. Eu não sei se vão receber um certificado, não vi ainda. Tá. Mas é todo mundo. Posso falar, Thaís? Pronto. Betânia, eu estou profundamente tocada com suas palavras, Ubiraci. A grandeza da simplicidade de sua fala nos alavanca a um processo de reconexão, sob a minha perspectiva, muito forte. Então, eu estou muito agradecida por estar participando desse momento, por você ter aceito o convite e por a gente juntos estar enfrentando o que aconteceu aqui da invasão. Como disse a Beth, acho que não há acaso. Isso trouxe aprendizados para a gente e corrobora para a nossa reflexão sobre os tempos que estamos vivendo, né? Mas eu queria, sim, que você, com esse jeito didático que você tem, que você pudesse, alinhado um pouco com o que a Giovana trouxe, a gente tem vivenciado nas nossas escolas um verdadeiro, alarmante número de adolescentes com ansiedade, adolescentes com vazio existencial muito grande, adolescentes se automutilando, adolescentes
com ideação suicida, adolescentes cometendo suicídio. E isso tem desafiado demais a gente. Eu, assim como a Márlia, nós trabalhamos na Secretaria da Educação do Estado e a gente atende aqui a uma rede de mais de 400 mil estudantes. Então, com essa tua fala, o que eu queria era que você falasse diante desse drama juvenil, de muita ansiedade dos adolescentes. O que você poderia, didaticamente, dizer para os professores, para as escolas? O que fazer diante disso? Quais seriam as tuas recomendações que chegasse assim, que tocasse a todos os professores, assim como tu estás tocando a gente, de uma forma simples de falar? Porque os professores estão sendo desafiados a lidar com essa realidade e os vínculos são tão fortes com os estudantes que eles querem ajudar, eles querem contribuir, inclusive com as famílias, né? Mas o que fazer? O que a escola pode fazer para minimizar, para auxiliar, para sustentar os adolescentes em situações tão dolorosas e tão desafiadoras como essa? Eu agradeço. É uma pergunta um tanto quanto complexa, mas eu acho que ela é bem simples. Baixa, papai, por favor. Acontece uma coisa. Primeiro, os professores, a maioria das vezes, querem assumir um papel que não é deles. E eu sempre falo para as pessoas, tem que lembrar do Baby Sauro, sabe? Baby Sauro, quando o pai dele, Dino, pegava na cabeça, ele batia com a panela e falava, não é mamãe. Então, por mais que o desejo do professor é ter esses meninos como filhos, é entender que não são seus filhos. A gente não pode ocupar um espaço que não é nosso. Segundo, os professores e educadores, é muito difícil entender, para eles entenderem e compreenderem que também necessitam de ajuda e precisam ser cuidados. Eu diversas vezes ofertei na região cursos e técnicas, até para eu disponibilizar 0800 para os lugares, e quando se falava que era para ser cuidado, eles achavam que não tinha tempo, que tinha que preparar aula, que tinha que fazer uma porção de coisas. Então, entender que o filho, as responsabilidades de tratar, de cuidar, é da família. E que os professores precisam de cuidado e precisam estar empoderados com relação a isso. Terceiro, infelizmente, eu não queria dizer isso, mas as escolas hoje no Brasil é muito chata. É muito chato estudar hoje. E eu falo isso porque eu estou sempre com jovens, eu estou sempre com isso vai lá desde o jardim da infância até a universidade, é chato estudar. A gente não tem tesão nenhuma por estudar nada. A gente faz por obrigação. E vocês? O que a gente faz por obrigação que dá gosto, dá tesão de fazer? Nada. Entendeu? Enquanto a escola ela não criar no adolescente, e eu lembro quando eu estudava, a gente sentia saudade no final de semana de voltar para a escola, de estar com meus amigos. Hoje é um modelo muito chato, é um modelo um atrás do outro, um ensino militarizado, entendeu? Em que a gente finge que tem. Hã? Exatamente, a gente já fica pensando na hora que tem que sair. Pisou lá, a gente já está pensando na hora da saída. Quando não pensa, quando tem que ir, né? Sim. Que o desejo era não ir. Eu já estou na universidade e parece que continua a mesma coisa, sabe? Então, por isso que eu estou tentando trabalhar em mim para que eu chegue lá e esteja blindada, né, de uma certa forma, para poder fluir a coisa, mas é muito aquela mesmice, sabe? E o quarto tema que eu acho que é super importante é que na sua essência, hoje a gente vive uma aparência, isso em todos os setores. Tem muita gente postando muita coisa, quando você vai conhecer não é nada do que ele postou. Então, na nossa essência, no plano pedagógico escolar, é lindo.
mas na prática ele não funciona. Então, a escola é comunidade, comunidade é escola. Enquanto a gente não conseguir mais, antes a gente fazia uma gestão compartilhada. Hoje está difícil. Levar os pais para a escola, entender que ali é um processo extremamente importante. O meu sonho é que a educação seja tratada, seja pública, mas tratada de maneira como se fosse uma escola particular. Sabe, que tenha as mesmas exigências de horário, que tenha um respeito ao salário, que tenha compromisso com o horário, não só dos professores, dos alunos, mas de toda a direção. Mas às vezes tem uma briga de ego, principalmente nas direções escolares. Às vezes ele é um movimentador, o que eu percebo que, por exemplo, o professor é o que mais questiona, que mais busca os direitos dos seus colegas, Esse, quando vai para a gestão, ele muda a cabeça. E a pior coisa que tem é quando seu próprio colega quer te derrubar. Então a gente precisa criar um ambiente de respeito, um ambiente acolhedor e amoroso. Para mim, a gente não muda se eu não tiver esses 4 quesitos. Primeiro, uma educação diferenciada, mas que faça sentido, que ela seja gostosa. Para mim, educação tem que ser igual comida, né? A escola tem que ser igual comida. Ela tem que ter um cheiro bom, ela tem que ter uma cara boa e tem que ter um gosto bom. Senão, a gente vai sempre forçar o outro a estar lá, entendeu? E aí a gente cria essas aulas abertas, cria esses espaços abertos, entendeu? E a gente precisa qualificar, mas uma coisa que eu acho muito difícil mesmo é os educadores entenderem que necessitam sim de cuidado e necessitam sim de carinho. Então, eu sou educador e eu não uma das coisas que mais me dói é não estar em sala de aula. E eu sei o quanto é difícil para os meus colegas e o quanto muitos deles têm pedido para sair, dispensam. Então, é porque a gente já está saturado. Então, acho que, na minha opinião, se a gente conseguir criar, e não precisa ser no estado todo não, viu? Se a gente começar por uma escola, essa vira modelo e vai começar por outros. Mas precisa ter uma gestão compartilhada e entender que todos nós necessitamos de cuidado. Gratidão, viu, Betânia? Que fala maravilhosa, Piraci. Então, gente, tem mais alguém para falar que eu não vi? Wellington. Eu ainda quero comer também. Bora, Ué. Bem, boa tarde a todos, a todas. Assim, primeiro, parabenizar pela organização desse encontro e chamar a atenção para o simbolismo que existe por trás dessa invasão, né? Por trás do que aconteceu hoje no início. Primeiro, é preciso lembrar que isso está acontecendo com vários grupos, em outros eventos que foram organizados, tanto sobre a questão das mulheres, sobre o racismo, sobre a LGBTfobia, sobre direitos humanos de uma forma mais ampla. Então, isso está acontecendo em vários encontros de várias coordenadorias e de várias secretarias, de vários movimentos sociais. E o que eu queria chamar a atenção é que a gente está falando de grupos que já são historicamente excluídos e que são historicamente violentados. Então, nós estamos indignados com a invasão da sala, e é para ficar mesmo, mas é importante lembrar que são corpos que, historicamente, no presente também, muitas vezes são violentados e têm suas terras ocupadas, invadidas, como é o caso da juventude negra, como é o caso de várias populações indígenas. Então, a invasão da sala, ela simboliza algo muito mais amplo, que é a invasão de territórios, a invasão de corpos, porque tem também a questão do estupro. E essa invasão tem muito a ver com o tema que a gente está falando aqui, a questão da morte, a questão do assassinato, a questão de provocar
violência, provocar morte e gerar, inclusive, suicídios. Então, tudo isso a gente está falando no sentido literal, mas não é só no sentido literal, tem também a morte através da linguagem, a morte através das palavras. Então, a partir do momento que essas pessoas xingam o tempo todo, é uma tentativa de matar esses grupos também através da linguagem, também através dos gestos. E quando não consegue fazer isso presencialmente, faz virtualmente. Então, de forma... Exatamente, é um ódio. Esse ódio acontece no dia a dia e acontece também através das redes sociais. A gente está vendo isso o tempo todo. Então, eu queria falar desse simbolismo, mas não apenas para supervalorizar esses desafetos tão pesados. Eu estou falando tudo isso para que a gente pense também as formas de resistência. Da mesma forma que existem esses grupos atacando, também há a possibilidade de construir redes de resistência, tanto nos territórios, nos próprios territórios, como construir redes também virtuais. Então, queria parabenizar a vocês pelo encontro, mas também parabenizar por várias outras atividades que a gente vem realizando, que é importante. Se isso gera incômodo, é sinal de que é importante a gente continuar fazendo. Se dedica um tempo para invadir uma sala, para colocar um monte de xingamento, é sinal de que essa temática que a gente está discutindo e várias outras são importantes. Então, eu acho que isso é muito triste, mas, ao mesmo tempo, é bom para a gente lembrar que a gente está fazendo o correto, porque se não estivesse incomodando, se eles tivessem entrado na sala, continuassem vendo e aplaudindo, é sinal de que a gente não estava fazendo a nossa parte. Se isso incomoda, é porque de alguma forma a gente está contribuindo. Wellington, eu sei que não me inscrevi, mas só colocar uma questão aqui interessante que você tocou. Você falou assim, né, que eu lembro que na live que a gente estava fazendo era sobre os arquétipos de justiça, e foi exatamente no dia que foi a Lei Maria da Penha, eu acho que ela foi estadualizada. E aí quando foi falado da Lei Maria da Penha, né, questão da violência contra a mulher, foi o exato momento em que a live foi invadida, sabe? Então, assim, você fez essa reflexão agora, eu acho que tem todo o sentido, né? Tem algo maior que não é assim de hoje, né? Não é também a questão da pandemia, como se falou, a pandemia ela potencializou algumas questões, mas eram questões já, né, que a gente já vinha trabalhando, né? Mas é isso, a gente tem que... E para isso a gente precisa continuar unido e formar redes, né? Que é assim que a gente se fortalece. É só para concluir e agradecer o Wellington, justamente, eu concordo plenamente, mas percebe, dá um ódio quando a gente se concentra naquilo que foi ruim. Nós temos a capacidade de mudar e de transformar, que foi à toa que abriu-se um link e até pessoas que não estavam na sala anterior estão aqui agora, que é o caso da Giovana. Então, percebe, a gente tem a capacidade de mudar as agressões que foram feitas para a gente e o movimento. E justamente isso, aí no Ceará diz, ninguém sacode pedra em árvore que não dá fruto. Então, nós estamos dando fruto e aí nós somos aparentemente uma população pequena, mas que a gente faz resultado, porque a gente faz junto. E nesse sentido, é por isso que é importante a gente se encontrar, falar sobre esses movimentos. Na minha opinião, tem duas formas da gente contar nossa história. Uma, para que você olhe e fale, nossa, que coitadinho, como eles sofreram. E duas, que é para você saber, olha, que grupo forte, que cara forte. Sofreu o que sofreu, mas está aqui falando com sua forma, com amorosidade, mas também com sua força. Eu prefiro falar da segunda parte. Eu prefiro entender que, assim, como vários outros parentes meus morreram na luta,
para mim será uma honra morrer do mesmo jeito se amanhã algum dos meus parentes estiverem falando de meu nome, falar, esse cara lutou pelo bem do nosso povo, pelo bem da comunidade. Então, se tiver que morrer, que não seja em vão, sabe? Que faça sentido. Eu gosto que as coisas tenham sentido. Não vale a pena fazer uma coisa sem sentido. Então, que venham outras invasões. É sinal que a gente está no caminho certo. Ninguém chuta cachorro morto. E aí, se não é Bolsonaro falando que não ia ter 1 centímetro de terra, que ia ter uma porção de coisa aí, a gente talvez não tinha se movimentado, se organizado e se unido tanto. Nós estávamos lutando sozinhos, mas foi preciso um louco começar a falar para a gente se juntar. A gente já estava com esse desejo há muito tempo. E aí, por que a gente está fazendo agora? Porque tem uma ameaça iminente. E aí a gente traz um outro ditado que o brasileiro tem. A gente só fecha a porta quando o ladrão rouba. E agora a gente precisa aprender a fechar a porta, a nos fortalecer para que ninguém nos roube. E a gente já sabe na prática, agora é só exercitar. Então, agradeço pelo convite à secretaria, tá? A Thaís pela lindeza, a riqueza, a vocês pelas explanações, as perguntas. Gratidão mesmo, de coração. Deus abençoe cada um de vocês. E estou por aí nas minhas redes sociais. Gente, mais alguém quer falar? Como? Eu vou falar aqui só para, na verdade, para agradecer, viu, Biraci, a sua participação. O contato do Biraci veio de várias outras pessoas e nós achamos assim, poxa, é um bom nome aqui para a gente poder integrar e fazer um debate mais ampliado sobre essa questão, né? E a gente conhecer outras etnias, conhecer outras realidades, outras falas, outras vozes e estar aqui junto conosco, né? A Thaís já tá participando de outros eventos, né? Já está toda desenrolada como mediadora. Enfim, só para agradecer mesmo, um momento muito oportuno. E a invasão, ela, além de simbólica, né? Ela é aquela que nos faz termos mais gana, né? De estarmos discutindo e estarmos promovendo esses debates e esses momentos, né? E eu estava lá na outra sala, que era sobre a discussão da questão do suicídio com as pessoas soropositivas, né? HIV e AIDS, também uma palestra, uma discussão também muito emotiva, muito visceral. E, enfim, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todas e todos. E é só gratidão mesmo. Gente, mais alguém? Thaís, eu vou pedir a gentileza, porque minha filhinha está até agora esperando para almoçar. E eu estava no Rio Grande do Sul, cheguei, só arrumei minhas coisas e vim para aqui. Então, não tomei café, não almocei, porque eu sei da importância de estar aqui, mas a barriga já está impedindo que o Tico e o Teco trabalhem. Não, tudo bem, a gente já vai para as considerações finais, já vamos encerrar, então. Então, gente, queria agradecer a todos a presença por estar aqui nesse momento, que foi um momento tanto de aprendizado como também de repassar, porque aqui é uma roda de saberes, né? A gente repassa o que a gente sabe e aprende com os outros um pouco, né? Então, foi um momento inesquecível, um momento muito tocante, com a fala do Biraci, do Neto Pitaguari também, que eu não sei se ainda está aqui na sala, mas a fala dele também foi muito importante. Com a contribuição de todas as salas de vocês, né, com as perguntas, é muito importante estarmos interagindo, e foi um encontro muito rico e maravilhoso. Então, é isso, fico grata a todos. Não esqueçam de colocar sua assinaturazinha no link que colocaram aqui no chat, para comprovar que você estava presente, e sobre a autorização de direitos de imagem, porque eu coloco que foi gravado, né? Então, é isso. Boa tarde a todos. E é isso. Muito obrigada pela presença. Só aproveitar que está sendo gravado, eu
como eu não consegui fazer meu registro lá, aí, como eu trabalho com isso também, então serve aqui, se porventura amanhã, essa gravação. Então, eu, o Biraci Silva Matos, o Biraci Pataxó, portador do RG 1161245987, do CPF 010-216-655, dígito 25, autorizo o uso de imagem, da minha imagem, para que possa servir de fins educativos e fins de que possa promover a educação e o cuidado das pessoas que tanto sofrem com saúde mental ou com outros tipos de via em que a saúde seja importante. Gratidão.